Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos ter uma aula de história. E aí a gente vai continuar naquele capítulo final das nossas aulas de história, que está trabalhando as mudanças cotidianas, ou seja, que mudanças ocorrem no meio ambiente onde nós vivemos, né? Como era antes e como está hoje, né? Por que transformações esses ambientes passaram. E aí, quando eu coloco meu livro na página 121 do livro de história, eu vou trabalhar o quê? Conservando e cuidando do futuro. E aí nós temos um texto que ele fala sobre a questão do quê? De transformar o espaço que está ao nosso redor. E aí ele diz que a gente causa o menor impacto quando a gente consegue o quê? Preservar e observar as atividades praticadas pelas diversas comunidades tradicionais, que são, por exemplo, os indígenas, né, que são povos tradicionais que vivem no nosso país, né? Então eles ainda hoje eles fazem o quê? Eles praticam atividades que não prejudicam o nosso meio ambiente. Outro exemplo de comunidade tradicional são as comunidades que quilombolas, né, que são descendentes de quilombos, né, dos escravos. Então o que eles fazem também? Eles fazem o possível para não prejudicar a natureza, o meio ambiente em que eles vivem. Fazendo o quê? Preservando as tradições, né? A maneira de viver, protegendo o meio ambiente. E aí, quando a gente coloca o nosso livro nessa página 121, aí a gente vai falar um pouquinho sobre os povos indígenas. Ele dá destaque para os povos indígenas. E aí nós temos aqui uma foto, bem aqui, ó, de uma atividade indígena praticada, tá? Na Lagoa Ariranha, em Mato Grosso, no ano de 2016. E aí ele coloca assim, olha, os povos indígenas, por exemplo, criam relações de equilíbrio com a natureza, né? A gente sabe que algumas comunidades indígenas, ainda hoje, elas só tiram da natureza o quê? Aquilo que elas precisam para sobreviver, né? Elas não vão fazer mais além disso aí. É o caso de muitos indígenas que vivem no Amazonas. Eles sabem que as matas que cercam os rios são refúgios para diversas espécies de peixes e por isso evitam plantar suas roças nesses locais, né? Porque eles sabem que se eles plantarem roças, fazerem o desmatamento, as queimadas, esse ecossistema aí, no caso dos rios, né, os peixes, eles vão o quê? Se acabar, né? Não vão conseguir mais se reproduzir. E tá aqui, ó. Transformar o entorno de forma consciente implica o desenvolvimento de iniciativas que recuperem os recursos naturais já comprometidos, como a despoluição de rios e córregos, né? Aí nós temos aqui embaixo outra figura onde a pessoa já está aí o que? Ela está fazendo a limpeza, né, das águas. Uma máquina, com certeza com uma pessoa, tá? No Rio de Janeiro, no ano de 2016. E aí tá assim, ó. O cuidado cotidiano com o meio ambiente é um modo eficiente de assegurarmos a preservação dele e da espécie humana. Se eu preservo o meu meio ambiente, as gerações futuras, né, os nossos filhos, os nossos netos, né, os seus filhos que vão nascer ainda, eles terão com certeza no meio ambiente o quê? Muito melhor para se viver, tá? Então, gente, nosso conteúdo de história, ele vai até aqui. Aí a gente vai passar agora para a página 122, que nós vamos fazer uma atividade referente a essa unidade aí, tá? E aí tá assim, ó. Na primeira questão diz: pinte as atitudes que podemos tomar no dia a dia para diminuir o impacto ambiental em nossa comunidade. Ou seja, o que a gente pode fazer para evitar com que o meio ambiente ele seja destruído, né? Ele fique poluído, ele fique mais acessível para que nós possamos viver. E aí nós temos aqui algumas atitudes que a gente pode ter, tá? As que estiverem corretas com relação à diminuição do impacto ambiental nas nossas comunidades, no meio ambiente que nós vivemos, nós vamos pintar, tá? Usar transporte público. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que a gente deve usar o quê? O transporte público, porque ele é o quê? Um meio de transporte coletivo.
coletivo, né? Onde vão várias pessoas. Ao invés de pequenos carros, poucas pessoas nos carros, né? Que quanto mais carro nas ruas, mais poluído o meio ambiente fica, tá? A segunda, escovar os dentes com a torneira aberta. Está correto isso aí? Meu Deus! Reutilizar objetos. A gente pode reutilizar o que, por exemplo, a gente já usou, por exemplo, a gente comprou um pote de sorvete no supermercado. Aí aquele pote, acabou o sorvete, eu vou jogar fora? Não, a gente pode o quê? Reutilizar esse objeto aí, né? Fazer a coleta seletiva, né? Separar vidro, plástico, papel, metal. Andar sempre de carro, tá certo, gente? Acabei de falar para vocês, né? Jogar lixo nos rios e lagoas, meu Deus do céu. Desligar aparelhos eletrônicos quando não os estiver usando. Só uma dica. Dessas 7 atitudes que nós temos aí, 4 delas estão corretas com relação à diminuição do impacto ambiental em nossa sociedade. Então, vocês vão pintar 4 dessas atitudes aí, tá bom? Na segunda questão, diz assim, olha, observe as imagens a seguir e faça o que se pede. E aí, lá embaixo, nós temos 2 imagens, ó. Uma está com um ambiente modificado, né? E a outra está com um ambiente natural. E aí a gente vai lembrar um pouquinho o que é o ambiente, a paisagem natural e a paisagem modificada. A natural é quando o quê, gente? Quando não há a interferência do ser humano, né? A natureza está preservada, os rios, as florestas, o solo, tá? E a modificada é quando o ser humano o quê? Ele intervém para poder sobreviver da melhor maneira possível, né? Então ele constrói casas, pontes, prédios, hospitais. E aí nós temos lá embaixo assim, olha, nos quadrinhos acima, acho que nós temos 2 quadrinhos. Escreva N para indicar a paisagem natural, ou seja, aquela que não tem interferência do homem. E M para indicar a paisagem modificada, aquela que o homem já modificou, já mexeu. E na letra B, vocês vão preencher o quadro abaixo com os elementos que compõem cada paisagem, né? Aí vocês vão observar lá. O que tem na paisagem natural? Aí vocês vão escrever aí 3 coisas. O que tem nessa paisagem modificada? Aí vocês vão escrever 3 coisas. Sempre observando as figuras que estão em cima, ok? Vamos lá agora para a página 123. Na nossa página 123 está dizendo assim, olha. O que motiva o ser humano a transformar o ambiente no qual está inserido? Ou seja, o que motiva a pessoa a modificar esse meio ambiente em que ele está vivendo, né? Por que ele faz essa transformação, essas mudanças aí? Tá? Então, olha só. A gente vai responder o quê? Que ele faz essas mudanças para garantir o quê, gente? A sobrevivência dele, né? E criar melhores condições para a sua vida, né? A partir do momento que eu construo uma boa casa, que tem prédios, que tem hospitais, que tem farmácias, o meu modo de viver ele vai ser o quê? Muito melhor, né? Não é verdade? Tá bom? Então, vocês vão aí responder essa terceira questão. Na quarta, nós temos 2 imagens aí. Aí tá dizendo assim, olha, observe as imagens, leia as legendas e faça o que se pede. A legenda, crianças, é o que está aqui no lado de cada imagem, tá bom? Vamos ler a primeira. Na primeira diz assim, olha. Processo industrial de produção de farinha de mandioca em Lupécio, São Paulo. Ó, processo industrial. Então, essa produção da farinha de mandioca está sendo feita o quê, gente? Em uma fábrica. Prestem bem atenção nessa legenda que a gente acabou de ler para vocês. E a segunda legenda está dizendo assim, olha. Indígena Barazano trabalha no preparo do beiju, na aldeia Roxinol, em Igarapé, Tarumã-Açu, em Manaus, no Amazonas. Então, olha só, nós temos aí uma imagem de uma fábrica produzindo farinha, nós temos a outra imagem do indígena fazendo o quê? Um beiju, né? Que é uma comida típica indígena que nós também conhecemos. Aí tá dizendo assim, lá embaixo, olha. Assinale a fotografia que retrata o modo de produção artesanal, ou seja, aquela que não tem interferência de máquinas. Qual é das duas?
Aí vocês vão marcar com xizinhos aí, tá? Na letra B tá dizendo assim, olha. Qual dos métodos de produção você imagina que consome mais recursos naturais? Será que é o método tradicional, o industrial, ou o tradicional, né? Que o indígena vai lá, ele corta a mandioca, ele descasca. Então vocês vão responder aí qual é desses dois métodos aí de produção, né? O industrial ou o artesanal, que consome mais recursos naturais. Com certeza, o que consome mais recursos naturais é o que, gente? É o método, o que? Industrial, né? Porque ele vai prejudicar o meio ambiente. Ao invés de eles tirarem só a mandioca que eles vão consumir, não, eles vão tirar o quê? Para produzir em grande escala, em grande quantidade, né? Tá? E na letra C tá dizendo assim, olha, em sua opinião, qual é a principal vantagem de cada um desses métodos de produção? Ou seja, vocês vão colocar o que é vantajoso no método de produção industrial, né, da fabricação da farinha, e o que é que tem de vantagem no modo de produção que artesanal, né, que a pessoa vai lá e tira apenas aquilo que ela precisa para o seu consumo, tá bom? Então, olha só, a gente vai parar por aqui por enquanto. E daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte da nossa aula de história. Tá bom, gente? Aguardem só um pouquinho.